Vou colocar aqui. E vamos lá. Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Matheus Viana aqui. Neste vídeo quero falar sobre a Petrobras. Vou fazer uma análise da Petrobras e, para início de conversa, eu quero te falar que essa análise é olhando médio e longo prazo e que eu acredito que sim, a Petri 4 é uma oportunidade. E eu falo, acho de propósito, porque eu posso muito bem estar errado. O risco é grande no curto prazo. Na verdade não é tão grande não, mas eu considero no médio e longo esse risco menor. Então quem tem ação deve manter, quem não tem pode comprar. Importante, aviso importante, a intenção aqui, pessoal, é ajudar, certo? Quem quiser discordar, escreve aqui, discorda de algum ponto, a gente faz o debate, por favor, fique à vontade para fazer isso. O dinheiro é seu, por que eu falo isso? Porque você tem total responsabilidade, então faça a sua própria análise, seja do ponto de vista emocional, antes de comprar, sobe 10 de ações, seja do ponto de vista da ação em si. Todo mundo aqui é adulto, eu fico feliz que você ganhe dinheiro junto comigo, porque eu tenho ação, mas você precisa fazer sua própria análise, ou seja, nunca vi ninguém ganhando, né, com a recomendação minha me dar dinheiro. Então, se cair, se perder, não venha também me culpar, ok? Ótimos investimentos a todos e vamos começar a análise. Bem, vamos fazer um histórico recente. Todo mundo sabe da Operação Lava Jato e a partir daquele momento, com Pedro Parente como CEO, houve um reposicionamento estratégico da Petrobras. Então esse reposicionamento estratégico permitiu desinvestimentos e a revitalização operacional que tornaram a empresa mais lucrativa e competitiva frente a seus pares internacionais, principalmente com o petróleo do pré-sal. O plano de negócios e gestão que você pode acessar lá no RI, no site da companhia, 2019-2022, o PNG, está lá disponível, eu recomendo que você mais interessado consulte, prevê geração de valor por meio de 3 fatores. Então vamos lá, o primeiro é a ampliação do programa de desinvestimentos e redução do endividamento, que era o principal problema da empresa, chegou a, eu falei, menos de 5, chegou a 4 e pouco lá em fevereiro de 2016. Número 2, diminuição de gastos operacionais gerenciáveis e, número 3, liberação do excesso de capital, permitindo a realocação para usos mais produtivos, mais lucrativos, ou seja, venda em participações aí da distribuidora, Transpetro, etc. Outro ponto importante é o foco na segurança de suas operações, segurança do trabalho. O profissional não pode morrer lá na plataforma. Além do óbvio caráter humano, essa medida reduz a probabilidade de passivos trabalhistas e também ambientais. Com melhor governança, né, a gente lembra da Lei das Estatais aprovada em 2017 e esse reposicionamento estratégico que estava tomando curso e ainda está, a Petro era, por que eu falo no passado? Porque ela era claramente uma oportunidade de compra até a crise do coronavírus, ou seja, um momento muito tenso no mercado em que a incerteza prepondera. Vejamos então os pontos positivos e negativos do investimento para te ajudar a você fazer sua própria análise e aí no fim eu falo sobre o que eu acho, você já adiantei, né? Eu acho que vale sim, mas vamos por partes. Aliás, pessoal, aqui um detalhe é que essa opção de manter é só para quem já tem ação como eu, tá? O manter é como se fosse comprar de novo. Então, ou você compra ou você vende. Então, vamos lá. Ponto positivo. Governança corporativa melhorou bastante, né? Isso não é besteira, isso influi nos resultados e no lucro. Membros do governo, líderes dos sindicais, né, para o conselho de administração, essa realidade não existe mais. Hoje, tudo isso, profissionais na empresa, é respaldado pela Lei 13.303 de julho de 2016, que impede, claro que a lei sempre pode ser revogada, etc., mas dificulta bastante, né, a ingerência política e blinda a empresa de eventual mudança de direcionamento nos próximos anos. Você pode gostar ou não do governo, qualquer governo, a empresa é estatal, ela tem a União como seus principais acionistas. O presidente atual, Roberto Castelo Branco, vem conseguindo atingir os objetivos do PNG, esse é um deles. Além disso, a empresa modificou seu estatuto para adesão ao nível 2 de governança corporativa da B3, o que reforça o compromisso com a transparência e melhores práticas corporativas e empresariais. Outro ponto que eu considero positivo é o reposicionamento estratégico da companhia, que já reduziu o endividamento de explosivos 500 bilhões de reais para equalizar. Atualmente o endividamento bruto, você também encontra esses dados lá no site, se encontra abaixo dos 400 bilhões. Ah, Matheus, não mudou muito. Cara, o investimento era explosivo.
a subida era exponencial. E como isso foi feito? Por meio de reposicionamento de vendas estratégicas durante esses últimos anos, né? Para você ter uma ideia, o prazo das dívidas reduziu-se de 10,3 anos para 7,1 anos e o custo dessa dívida alcançou a casa dos 6%. Não sabemos ainda as consequências que esse petróleo mais barato pode causar nessa questão da dívida. O foco do negócio nessa nova estratégia foi direcionado para o segmento de exploração e produção, que é mais lucrativo do que a distribuição, do que o refino, etc. E prioritariamente dentro da exploração e produção para os campos do pré-sal, que são mais lucrativos e têm uma qualidade de óleo melhor. Além disso, o lifting cost, o custo de extração, comparava até o dos países do Oriente Médio, ou seja, é bem barato. O pré-sal já representa hoje quase 60% da produção da companhia, para se ter uma ideia. Um ponto que eu considero neutro são as desavenças políticas. Sejamos sinceros, o governo Bolsonaro, com todas essas crises em muitas áreas, é uma bagunça, Vamos ser aqui direto. Há boas equipes e tal, no próprio Ministério da Economia, próprio Ministério da Infraestrutura, Minas e Energia também tem gente boa, mas a equipe política, a meu ver, ela não é muito competente. E não é que o Congresso seja bonzinho também, não vamos entrar na parte política, mas certamente não ajuda a aumentar os gastos no momento fiscal. E tem aí um bilionário fundo eleitoral, mas eu falei que não ia falar, mas acabei falando. Então, os dois têm sua passagem de responsabilidade nessa crise, seja o Executivo, seja o Congresso, e tem a aleatoriedade também, ninguém esperava esse vírus. Mas o que é que isso tem a ver com a Petro 4, Matheus? Bastante coisa. A empresa, como já foi dito, é uma sociedade de economia mista, é uma empresa estatal e a maior acionista é a União. Portanto, é bastante relevante essa questão política, tanto que aconteceu com o Petrolão nos governos aí do PT, com vários outros partidos envolvidos, PP, PMDB, etc. Então sejamos justos, nesse aspecto de governança, o governo, a partir do governo Temer, melhorou, Vamos botar assim, gestão Temer, Pedro Parente, e gestão Bolsonaro, Castelo Branco também vem bem. Então assim, teve ali um bate-cabeça no governo Temer, com a greve dos caminhoneiros, nessa ideia de controlar ou não o preço do petróleo, que o mercado sempre vê com maus olhos, mas a ingerência política nesses 2 anos aqui que a gente tem mais ou menos de governo Bolsonaro, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, eu estou gravando em junho de 2020, ela é negativa. Essa relação entre Congresso e Executivo afeta os negócios da Petrobras, mas enquanto tem aquela lei, a lei das estatais, ainda é uma situação protegida, então eu considero esse ponto neutro, nem positivo nem negativo, porque, por enquanto, o risco é baixo. Outro ponto negativo é que, por mais que no ambiente interno a indústria do petróleo realmente estivesse num bom momento, com governança melhor, etc., mais produtividade, esse novo marco regulatório, o ambiente externo é o pior desde 2008. Então, assim, o coronavírus iniciou uma crise tão avassaladora a ponto de esquecermos totalmente aquela guerra comercial entre China e Estados Unidos. Teve lá, parece 300 anos atrás, aquela situação dos Estados Unidos com o general iraniano, que afeta o preço do petróleo. Então essa pequena turbulência diante de uma queda no PIB que vai ser a maior da história, a gente não sabe se 7, 8%, ou menos ou mais, mas enfim, isso evidentemente mexeu nos preços do petróleo. Lembramos aí da briga entre as potências do Oriente Médio, que às vezes se alinham com a Rússia, às vezes não, que são os maiores produtores, com os Estados Unidos. Então assim, essa questão de commodity é sempre complicada em relação a isso, porque conflitos geopolíticos afetam o preço. Vamos lembrar também que China, a própria Europa, agora o epicentro da pandemia está no Brasil, que também é um produtor relevante, e temos aí os Estados Unidos também, com muitos casos. Tudo isso afeta a produção. Então assim, o ambiente externo é uma bagunça. A Rússia não concordou, só para lembrar essa história, a OPEP quis reduzir preço, a Arábia Saudita, com seu custo de produção baixíssimo, até contra-atacou porque não queria essa redução na produção para controlar o preço, e aí o preço caiu, caiu tanto que chegou a ser negociado de forma negativa. Hoje está por volta de $30 o petróleo. O preço da Petrobras chegou a cair bastante, Eu que tinha as ações, eu senti isso. Fechou ali, na última vez que eu vi, durante essa crise, que eu tenho lembrança, a R$20. Chegou a 16 e pouco, teve uma mínima de 11,08. A Petrobras está no dia 19 de junho, cotada a 21,47, ou seja, subiu bastante, mais do que dobrou, considerando a mínima aí, mas durante o próprio mês de março ela chegou a 22, então ela vem ficando estável nessa situação de preço, e o preço
por mais que eu tenha um pendor para análise fundamentalista, importa sim. Só não importaria se você não fosse vender ação nunca, fosse ficar vivendo dividendos, o que eu sei que não é o caso para a maioria das pessoas. Mas e aí, Matheus? Diante de tudo isso, a Petrobras é uma oportunidade ou é um caso mais complexo? Bem, olhando para o horizonte da empresa, com riscos menores, ou seja, o preço do petróleo estava num patamar bem pior do que está hoje, a retomada da lucratividade, né, dá essa confiança de que, mantendo-se esse aspecto técnico na empresa, ou seja, é um grande si, mas como eu falei, é um si neutro que eu considero hoje, há sim um clima de positivo, né, um clima de maior demanda para a Petrobras. Naturalmente, a maior demanda vai permitir esse aumento ou pelo menos estabilidade de preço. Lembrando do dividend yield, que é relativamente atrativo nesse mundo, nesse Brasil particularmente, de CDI a 2,25%. Então assim, eu diria que a empresa deu uma baita oportunidade de compra ali em março, na crise do coronavírus. De lá para cá o preço já subiu um pouco, mas 21 e pouco, eu acho que você pode fazer aí uma análise sua, como eu sempre falei, e fazer uma compra, talvez não muito grande, mas uma compra que a perspectiva para os próximos anos, como eu falei, a perspectiva de médio e longo prazo, ela é interessante. Vamos lembrar, pessoal, que essa briga entre Rússia e Arábia Saudita, ela já não está tão forte, né? Afinal, eles dependem do petróleo. A Rússia tem conflitos internos, a Arábia Saudita também, são países autoritários, precisam manter ali a sua confiança na população, a sua, enfim, o dinheiro mesmo tem que chegar, seja para os funcionários públicos, seja para os projetos sociais. Então, assim, nós estamos num esforço de energias renováveis, isso é importante, né? Qualquer empresa de petróleo ou de mineração precisa considerar isso, né? Práticas de sustentabilidade, inclusive a XP recentemente lançou um fundo voltado aí para essas questões de ESG, porém, o petróleo vai ser necessário por muitos anos ainda, tá? Então, eu acredito que você pode concordar, pode discordar de mim, mas vale sim a compra na Petrobras, ou no caso, como eu tenho, não vendi, mantenho a opção, mantenho a empresa, né? E como eu sempre digo, quando você já tem a empresa, você precisa olhar seu portfólio como um todo, todos os dias. É como se você estivesse comprando novamente todo dia. Então, não vender é a mesma coisa que comprar. Não é exatamente a mesma coisa, né? Mas é como se fosse, essa é a mentalidade que a gente precisa ter. Beleza, pessoal? Encerro aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me desculpem aí alguma parte que não tenha ficado clara. É a primeira vez que eu faço esse tipo de análise aqui em vídeo, já fiz por escrito, que aí a gente organiza mais o pensamento. Mas me diz aqui se você gostou, se não gostou, se quer que eu fale de alguma outra empresa, se quer, sei lá, como eu falei, discordar, comenta e compartilha com seus amigos, com sua família, com aquele, enfim, seu namorado, sua namorada que tem interesse no mercado financeiro. Quem sabe esse vídeo pode ajudar ele e me deixe saber sua opinião também, assim eu consigo produzir os vídeos que sejam melhores para você. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.